Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. É feriado, mas estamos aqui trazendo notícias para você. Acabou, né, o feriado, amanhã é dia de ralar, amanhã é dia de Vasco. Vamos atualizar informações do Campeonato Brasileiro Sul-Americana. Antes vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele continuar sendo indicado na plataforma, sendo indicado no YouTube, beleza? Olha, eu vou começar aqui com o término do Campeonato Brasileiro, da rodada, né? A quinta rodada. O Bahia venceu o Ceará por 1-0. Olha, antes de falar do jogo, assim, da vitória do Bahia, só levantar já uma polêmica de cara aqui, tá? O Rogério Ceni poupou o time do Bahia em casa para jogar contra o Ceará. E isso deixou muito torcedor do Bahia revoltado em rede social antes do jogo começar ou até a bola rolar, que o primeiro tempo todinho foi 0-0. O Bahia foi conseguir fazer um gol nos últimos segundos do acréscimo. Teve aquele trança-pé, né? O cara entrou na área, o jogador do Ceará veio sem freio, tocou na perna, deu aquela passada, perdeu aquela passada, ele tropeçou, o VAR demorou a chamar, o juiz foi lá e confirmou o pênalti, gol marcado pelo Everton Ribeiro, que não fazia gol fazia quase um ano. Brincadeira, no Campeonato Baiano que eles participou de gol, nem com assistência, nem fazendo gol aí há muitos meses. Então tá aí o Everton Ribeiro que entrou no segundo tempo. Everton Ribeiro, aquele que tá, Eric Pulgar, Eric Pulgar é do Flamengo, né? O Pulga lá, eu acho que é Eric Pulgar também, sei lá, é uma pulga que joga no Bahia também, Luciano Juba, enfim, entraram todo mundo no segundo tempo porque o Rogério Ceni está preocupado com um jogo importante para o Bahia na Libertadores na quinta-feira, por isso poupou o time. Lógico, muita gente, né, tem que botar titular. Isso aí é o que a gente ouve aqui no Vasco também. Pra você ter uma ideia, o Fluminense vai pegar União Espanhola pela Sul-Americana. O Fluminense tem 6 pontos, lidera o grupo dele. Esse União Espanhola é um dos últimos lá no campeonato dele, né? Mas, pra você ter uma ideia, nem o Renato Gaúcho vai para esse jogo. O Fluminense vai mandar sub-20, vai mandar reserva, vai mandar um treinador interino lá, mas não, nem o Renato Gaúcho vai para esse jogo. O time titular não viaja e o Renato Gaúcho não viaja. É o foco no Campeonato Brasileiro, tá? Então tá aí, isso divide opinião, igual no Vasco, né? A gente não tem nenhum time titular, imagina poupar para botar um time reserva, né? Então tá aí o Bahia que venceu e saiu do Z4, tá? No Z4, estava com o Bahia, agora está sem. É o Atlético Mineiro com 5 pontos, o Santos e o Grêmio com 4 e o Vitória com apenas 1 pontinho. Tá aí então. O Vitória tem 1 ponto? Então alguma coisa tá errada. O Vitória não venceu, cara, ou empatou? Ih, agora eu fiquei na dúvida. Mas então tá aqui, eu tinha anotado. Pô, tu viu a tabelinha aí, né? Não é o Vitória, não. Eu tinha certeza, anotei errado. Tá? É o Sport, o Lanterna, nosso cachorro enchendo o saco. É o Sport, o Lanterna. O Vitória é o primeiro fora da zona de rebaixamento. No Z4. Ceará ficou com 7 pontos, é o 5º colocado. O Bahia foi para 13º com 6 e o Vasco ficou na 8ª posição com 7 pontos. No G4, os primeiros 4 tá lá, o Palmeiras com 13, Flamengo 11, Fluminense 10 e o Bragantino com 7. Campeonato Brasileiro que agora vai dar uma pausa para rodadas do campeonato da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores. O Vasco entra em campo amanhã para encarar o Lanús, o Lanús que vem pressionado, tá, por torcedores, por mídia, porque vem de uma sequência de empate no Campeonato Argentino, né, uma pressão em cima do técnico do Lanús que não consegue resultados, e aí é esse o time que o Vasco, não, tomara que não seja o Vasco que vai ressuscitar o defunto argentino, né? Mas é isso, né? O Lanús vem pressionado para esse jogo e o Vasco não contará com Tietê, Payet e Maurício Lemos. Maurício Lemos ainda tratando daquela pancada na costela que foi na Sul-Americana contra o Porto Cabedelo. O Payet com aquela lesão lá no joelho e o Tietê, né, ainda resolvendo problemas pessoais, particulares, que é o recém-nascido, o filho dele, que está passando por problemas, ele está ali dando um apoio total para o filho dele, tá bom? Então é isso, esses 3 devem estar de fora do jogo de amanhã, né? A novidade é o Adson. O Adson foi poupado do jogo contra o Flamengo
Ele está tendo um controle de carga, ele vai para um jogo, nem entra como titular, ele fica à disposição para entrar no segundo tempo e depois no outro jogo ele nem participa, porque acho que ele ainda está sentindo dores, diz que é um procedimento normal, mas é esse controle de carga e aí ele vai amanhã, está à disposição, treinou hoje normalmente, vai estar à disposição do Fábio Carille, mas não deve ser titular. O time titular do Vasco deve ser o Léo Jardim, PH, João Vitor, Lucas Freitas e Piton, Hugo Moura, Jair ou Paulinho, e o Coutinho com o Nuno Moreira. Ryan ou o Garré com o Verratti é praticamente o time titular que o Carille tem escalado, né? A dúvida aí é entre... Eu acho que é o Ryan, não deve colocar o Garré, se bem que pode fazer um Nidunité que nenhum dos dois está jogando, né? Ryan teve uma oportunidade ali, cruzou errado, enfim, o Garré está sendo muito questionado, mas essa é a provável escalação do Vasco para o jogo amanhã, importante, contra o Lanús, com transmissão, não vi o horário do jogo, não sei se é 9h30, cara. Perdão, eu vou botar aqui, ó. O horário do jogo é esse aqui. Se eu lembrar na edição, ele vai estar aqui. Senão eu vou estar passando vergonha de novo. Às vezes eu falo aqui e não coloco na edição. Mas aposto que você achou que eu esqueci, né, cara? Não. 21h30, tá? Tá confirmado o horário. Às 21h30, com essa cara de sono aqui, ó. Tô aqui terminando de editar o vídeo. Não é facinho. Esse negócio de produzir vídeo pro canal é tranquilo. Morrendo de sono, cuidando de menino, de casa, fábrica. Mas estamos aqui na luta, tá? 21h30 amanhã, tamo junto. Segue o vídeo aí. Mas é isso, tá? O jogo amanhã, então, importante contra o Lanús. O Vasco tem 4, o Lanús tem 4. Vencendo, o Vasco vai a 7. Os outros dois têm 1, jogam amanhã. Né? Então é importante essa vitória em casa pra gente, né? Poder ficar mais próximo de uma classificação direta. É o primeiro classifica de forma direta aí para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Beleza? Olha, para finalizar, algumas notícias aqui. Eu vou trazer aqui Série B. Eu fiz um vídeo curto, coloquei aqui. Você que não está acompanhando os vídeos curtos, eu estou gravando direto aqui para Shorts do YouTube. E aí eu gravei o gol do JP, né? O JP já tinha... É engraçado os comentários, né? De gente chamando o moleque de morto. Deixa lá mesmo. Ah, tá voando, porque eu falei que ele tá voando. Aí o cara botou, tá voando porque fez gol com o zagueiro, entregou contra o Amazonas. Cara, vocês têm uma má vontade com o jogador da base do Vasco, que é impressionante. Depois fica chorando, pedindo pro PEC voltar, sei lá, todos que passaram no Vasco voltaram como solução, né? O JP arrebentou no jogo contra o Operário, que o Avaí ganhou de 1-0. E foi ali, segundo alguns comentaristas, o melhor jogador em campo. Hoje, vai lá, faz um gol, e jogando lá, né, no estádio do Amazonas, e ganha fora de casa a segunda, né, vencendo o Amazonas por 2-0. E é lógico que ele teve participação direta nos dois jogos, né? A gente entrou bem e hoje fez até o gol dos 2-0, para dar mais tranquilidade e conseguir essa vitória. Tô falando isso porque é o seguinte, eu acho, minha opinião, tem gente que acha que olha, a melhor coisa foi ter emprestado, para ele ter mais rodagem, mais oportunidade, lá ele vai ser titular, aqui ele ia ter poucas oportunidades, já estava sendo criticado, eu entendo essa opinião. Às vezes pode ser esse o caminho mesmo, né? Lá ele vai ser titular numa Série B, vai ter mais visibilidade e ali você pode fazer um negócio melhor, ele voltar mais maduro para a próxima temporada. Mas eu acho que o segredo, a gente sempre soube isso, o Vasco formou times campeões e o segredo sempre foi mesclar a base com jogadores experientes. Eu sinto falta de jogadores da base nesse time do Fábio Carille. Não tem, velho, não tem. O Leandrinho mandaram embora, o JP mandaram embora, o GB não tem oportunidade, o Estrela tá lesionado, não tem. O único que tá tendo chance de jogar aí é o Ryan. O Luiz Gustavo e o Lincoln nunca mais colocaram para jogar. Aí tem o Paulinho lateral, mas aí ele tem o PH e tem o Puma na frente dele. Então, assim, falta, cara, porque eu lembro demais quando o Rafael Paiva assume o Vasco e goleiro São Paulo, ele fala que ter mesclado a base no time deu gás, fez o time correr mais. Uma das maiores queixas que o Vascaíno tem hoje é justamente a questão física. É um time que com 20, 30 minutos já tá arriando os 4 pneus e o step. Então, essa mescla da juventude, botando a molecada junto com os jogadores experientes, como o Coutinho, o Nuno, o Verratti, se você souber mesclar, né, um ali para fazer a volância, você vai ter mais gás, o time vai ser mais competitivo fisicamente e falta esses jogadores da base nesse time do Vasco. Eles não podem ser solução, eles não são protagonistas, mas
eles são bons aí, principalmente quando você tem uma sequência como o Vasco está tendo de jogos de 3 em 3 dias e um time cansado que a gente tem, fisicamente, tá? Então essa é a minha humilde opinião. Para mim, o JP tinha que estar junto no elenco do Vasco para entrar no segundo tempo, para a hora que a gente precisar, tá à disposição do Vasco, tá bom? Olha, aniversário de São Januário hoje, né? 98 anos, fundado 21 de abril de 1927, né? Foi inaugurado ali o símbolo da luta contra o racismo, preconceito, né? A exclusão social, porque o Vasco era questionado por colocar negros para jogar, era questionado por botar operários para jogar, né? Foi tirado da competição, teve que construir um estádio, teve a carta histórica, teve que construir um estádio para poder jogar. O estádio foi o maior estádio da América, né, que teve uma importância, ou tem uma importância histórica fundamental. Não é à toa que é tombado como patrimônio histórico. Você pode reformar, mas não pode mexer na fachada, né, porque teve jogos de seleção, teve o discurso histórico, né, do Getúlio Vargas, presidente do Brasil, que era a consolidação da CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, que foram promulgadas ou faladas em discurso em São Januário. Então, é lindo ver a história de São Januário, é lindo ver que é um estádio raiz, só que, independente disso, precisa evoluir, precisa ser ampliado, precisa viver uma nova situação, e a gente precisa dessa reforma de São Januário quanto antes para poder caber, seja 40, 50, 60 mil pessoas, como estão dizendo aí, né? Mas o São Januário merece uma cara nova, merece crescer para comportar mais torcedores do Vasco. Aí tem que mexer no entorno, tem que mexer no estádio, só não pode mexer na fachada, tá? Então, 98 anos de São Januário, uma história linda para o futebol mundial, não só brasileiro, mas um orgulho para o futebol mundial, tá bom? Curte, se inscreve no canal, desejar para você uma noite abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas.